Vamos ler então Gênesis. Hoje nós vamos ler, com a graça de Deus, do 41 ao 44. Deus nos abençoe, né? Vamos, irmãos, ler então os primeiros versículos do capítulo 41. Aí nós vamos pedir que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Diz a palavra então. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus nos dirija nessa nossa leitura de hoje, né? Ó Senhor, nós estamos aqui com alegria, Senhor, no nosso coração, ao mesmo tempo com reverência diante da Sua palavra, Senhor, que vamos ler hoje. Estamos nesse propósito bendito, Senhor, de lermos as Escrituras a cada quarta-feira. Nossa oração é que o Senhor abençoe o nosso propósito. Fale conosco, Senhor, pelo Espírito Santo, cada leitura, cada quarta-feira, mas hoje, especialmente, aqui estamos e pedimos a Sua bênção sobre esta leitura de hoje, para que o Senhor nos faça entender e nos edifique grandemente na verdade da Sua palavra, Senhor, que nós vamos ler neste momento. E não só nós aqui, mas as pessoas que depois vierem a ouvir. Em nome de Jesus, fale, Senhor, se revele a nós e a Sua vontade santa, nós pedimos. Nos faça conhecer as Escrituras cada dia melhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje nós vamos, então, com a graça de Deus, ler esses 4 capítulos. E esses 4 capítulos, eles falam para nós assim da mudança que vai acontecer com a vida de José. Depois de tanto sofrimento, ele vai ser libertado, ele vai sair daquela prisão, e ele vai não só sair da prisão, mas ele vai se tornar uma pessoa muito importante no Egito. Mas nós sabemos, irmãos, que isso não é simplesmente um acontecimento que vai acontecer na vida, que vai ocorrer ali na vida de José, como algo assim pessoal. Mas eu falei para vocês na semana passada que Deus tinha prometido a Abraão, que tinha profetizado, né? Tinha dito que iria acontecer durante os próximos séculos, na verdade, que aquele povo que estava ali, a terra de Canaã, ainda a iniquidade deles iria crescer, iria então chegar um momento em que Deus derramaria a sua ira sobre aquelas nações. Mas nesse período, o que iria acontecer também com o povo de Israel, né? Os descendentes de Abraão. Que Abraão, naquele período ali que Deus disse isso, inclusive estava sozinho ainda com Sara. E Deus disse, olha, os teus descendentes serão escravizados. E eu traria o juízo sobre a nação, e eles então vão ser libertos, né? Isso que Deus quis dizer, e eles vão tomar posse dessa terra, quando então a ira estiver realmente pronta para cair, ou a iniquidade tiver chegado no limite daquelas nações ali de Canaã. Ou seja, o Senhor profetizou
que iria levar o seu povo para o Egito e depois, né, iria trazer de volta para a terra prometida que tinha prometido então a Abraão. E ali no Egito, eles iriam como eu falei para vocês semana passada, nós estamos assim já indo para o final do livro de Gênesis. No finalzinho do livro de Gênesis, o povo ali, os descendentes de Abraão, eles são ainda uma família já grande, mas uma família ainda. Mas eles no Egito vão se transformar num grande povo. E no Egito, então, vai acontecer isso. Então, Deus ali vai preparar, vai dar oportunidade para eles crescerem, mas eles vão ser também escravizados e depois eles vão retornar, como a profecia dizia, para tomar posse da terra de Canaã, já nos tempos de Moisés, que inclusive escreveu esses livros aqui, né? Mas nós sabemos, meus irmãos, então, que isso iria acontecer pela vida de José. Então, tudo que está acontecendo com a vida de José não é alguma coisa só para a pessoa de José, mas Deus está preparando José para que ele seja usado para salvar aquela família na fome, e no Egito aquela família se transformaria numa grande nação. Então, José, ele tinha recebido essa profecia lá atrás, naqueles sonhos, quando ele era um menino de 17 anos, que os irmãos dele iriam se prostrar diante dele, a família dele, e aqui ele está exatamente, irmãos, ele vai ver esse cumprimento dessa profecia no texto que nós vamos estudar agora, e através disso tudo, Deus então vai salvar aquelas pessoas, ou seja, aquelas pessoas que venderam José, que traíram José, que venderam, que fizeram tanto mal para ele, são exatamente essas pessoas que Deus vai salvar através de José. Agora, ele vai interpretar o sonho de Faraó, ele vai, então, se tornar a segunda pessoa no Egito, né? Porque Deus está dizendo aqui que vai trazer essa fome. Ele vai ser usado por Deus para salvar a vida de muita gente, e especialmente da sua própria família, para tudo isso que eu já acabei de explicar. E ele, então, é isso que nós vamos estudar agora, irmãos. E tudo isso para trazer Jesus, né? Tudo isso para que através desse povo o Senhor Jesus Cristo então viesse no futuro. E o que nós observamos também aqui é um processo, irmãos, dentro dos irmãos de José, é um processo de arrependimento. E esse é um outro destaque que o texto ele vai dar para nós, ou seja, aqueles irmãos que venderam, que assim, eles colocaram José lá na cisterna e se sentaram para comer pão, ou seja, totalmente indiferentes com o sofrimento do menino, né, do rapaz que estava ali. Depois venderam ele, quer dizer, mentiram para o pai, mas agora esses mesmos irmãos vão ser testados por José, porque José tem o interesse de ver o que eles vão fazer com Benjamim. E Deus vai usar esses testes que José vai trazer para eles, e nós vamos observar aqui bem claramente que o senso ali da mão de Deus vai cair sobre eles, e eles vão começar a lembrar lá atrás do pecado deles, e eles vão expressar arrependimento, e eles vão realmente se arrepender, e Judá vai se colocar no lugar de José, de Benjamim, para tentar salvar Benjamim, né? Então, já fiz aqui um resumo, meus irmãos, de tudo que vai acontecer. E esse texto, ele tem muitas lições para nós. Só queria dizer mais uma coisa antes de nós iniciarmos a leitura, e nós vamos ler, e eu vou destacar algumas coisas aqui. É que José é um tipo de Cristo, e como eu falei já semana passada, e José, ele vai salvar muita gente, irmãos, muita gente. Então, existe uma ameaça ali para a vida de milhares e milhares de pessoas no Egito, fora do Egito, porque a fome vai cair sobre o Egito e vai cair também sobre a região da Palestina, né, podemos dizer assim, porque às vezes, por exemplo, Abraão, ele teve no período de fome, ele foi para o Egito, mas agora a fome vai se alastrar, quer dizer, vai ser uma fome maior. E se José não inspirado por Deus, dirigido por Deus, não age com sabedoria, muita gente ia morrer. Então José salva muita gente, entendeu? Eu queria destacar isso para vocês. Ou seja, irmão, José é um tipo de Cristo que, sendo vendido, sendo traído, depois salvou muita gente, né? Então, tudo começa com esse sonho. Aí o sonho que... vocês lembram que o copeiro Mor tinha esquecido de José? Ele tinha sido restituído ao cargo dele, mas esqueceu de José. O padeiro morreu,
como José tinha interpretado o sonho deles, e o copeiro esqueceu. E José ficou ainda, o que, irmãos? 2 anos preso. Então, eu sempre chamo a atenção de vocês também, aqui por causa de José, como esse rapaz confiava em Deus, esperava em Deus, não se desanimava. Isso é exemplo para nós, tá? E ele tem esse sonho, aí o que acontece com ele? Vamos ler aí, versículo 8. Esse sonho é um sonho só, na verdade, em 2 expressões, né? Vamos dizer assim. Aconteceu que pela manhã, versículo 8, o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes o seu sonho, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu a mim, me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isto aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra.
e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem um trigo debaixo da mão de Faraó para o mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente, e ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de toda a cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, chamou o povo a Faraó por pão. Clamou, melhor dizendo, o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinha o Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então, veja que foi uma grande fome, né? E que fez com que todas as pessoas ali viessem para o Egito, porque só no Egito tinha pão e todas as terras passavam fome, meus irmãos. Irmãos, a primeira coisa que nós observamos aqui, que nós temos visto na história de José, é a soberania de Deus. Sabe, o Egito era uma nação grande, importante, Faraó era um homem importante, mas Deus vai lá, dá um sonho para ele e usa o rapaz que estava lá preso, humilhado. Foi o único que conseguiu interpretar, porque era um servo de Deus, era o profeta de Deus, né, naquela ocasião. E Deus diz assim: eu vou trazer fome. E é isso que José diz para Faraó: olha, Deus vai fazer. Deus é soberano. E dá então um conselho para ele, irmãos. Então, a soberania de Deus, o Senhor é absolutamente soberano, e Deus, na história de José, vai mostrar soberania, inclusive sobre os pecados, como eu estou colocando para vocês já desde a quarta passada, sobre José,
tudo que aconteceu com José, sobre o Egito, então a soberania de Deus. Outra coisa que é importante, meus irmãos, é que José atribui toda a glória exatamente a Deus. Ele diz assim, de Deus vem a solução para esse caso. Deus, como ele diz aqui, dará a resposta de paz a Faraó, versículo 16. E aí, irmãos, acaba finalmente que o próprio Faraó reconhece, né? Que ele tem o Espírito de Deus, irmãos. Possivelmente aqui não tinha grande compreensão de Faraó sobre a pessoa de Deus, mas Faraó entendeu ali que aquele rapaz servia então alguma coisa de Deus, ele entendeu ali Faraó. E o conselho de José, meus irmãos, outro detalhe aqui importante, mostra para nós um princípio. Em situações extraordinárias, medidas extraordinárias, né? As vidas ali tinham que ser salvas, então tinha que ser recolhido aquela abundância para preservar a vida no tempo de fome. Então, situação extraordinária, medidas extraordinárias. Tá? E nós sabemos, nós acabamos de passar por uma pandemia, onde se mostrou que medidas extraordinárias tiveram que ser feitas, né? Nós vivemos aí um tempo em que, fora da normalidade, qualquer uma situação anormal. Então, usar máscara, afastamento, parar até os cultos um período, tudo isso aí o que é? Situações extraordinárias, medidas extraordinárias para salvar a vida de pessoas, né? Então, a Bíblia está cheia de ilustrações assim, a preservação da vida e como Deus usa essas medidas para salvar a vida de pessoas. Mas eu disse para vocês lá atrás, aqui é um tipo de Cristo que José vai salvar vidas, mas José vai salvar ali vida física, mas Jesus veio salvar a vida, a alma das pessoas, né? Da vida eterna. E tem um versículo aqui, meus irmãos, que eu acho muito interessante, quando as pessoas, então ele coloca ali José como a segunda pessoa, e ele começa a trabalhar ali, então, salvando aquelas, né, fazendo aquilo, juntando os alimentos. Quando vem a fome, Faraó diz, no versículo, aos egípcios, versículo 55, ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Não parece a palavra de Maria aos serventes, sabe aquele primeiro milagre de Jesus? Que Jesus transforma a água em vinho, e Maria diz, né, faça tudo o que ele vos disser. Parecido, né? Então, aponta realmente para aquele que transforma a água em vinho, aquele que veio dar a vida. Capítulo 42, meus irmãos, vamos ler. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos, por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais, eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito, descei para lá, comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes, de onde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes, vós sois espias, viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram, não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse, não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem, na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José, isso é o que vos tenho dito, sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras
sejam provadas se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó vós sois espias. E pô-los juntos em prisão 3 dias. E ao 3º dia disse-lhes José: fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai mantimento para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhe dizendo: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-os perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. E carregaram seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: o que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias na terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos espias, mas somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existe e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas e parti. E trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim sabereis que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no seu saco, e viram os pacotes com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui, agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim, mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti, entrega-o em minha mão, e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer os meus cabelos brancos com tristeza sepultura. Irmãos, vocês percebem aqui a estratégia de José. Cumpre-se aquele sonho. Ele já era um homem agora de 30 anos, depois de tanto tempo, cumpre-se o sonho. Eles não reconhecem José, mas José reconhece eles, porque José era um menino, né? Então, e também com as roupas ali do Egito e tudo, mas José reconhece, e ali se cumpre o sonho. E José começa a usar de estratégia para ver se eles eram os mesmos homens, irmãos. Mas ele diz assim: eu temo a Deus. E aquilo que estava acontecendo começa a tocar na consciência deles. Deus, ele usa as aflições para corrigir e para trazer o arrependimento, né? Nem toda aflição vai gerar arrependimento. Tem gente que se endurece mais, mas quando Deus quer operar a sua graça, Deus muitas vezes usa a aflição. E o que nós estamos vendo aqui é esses irmãos de José lembrando do passado, se arrependendo, manifestando arrependimento, confessando ali: olha, não devíamos ter feito isso e tudo, e aqui está sendo requerido o nosso pecado. E tem um detalhe aqui: parece que o Jacó não confiava muito neles. Jacó não sabia o que tinha acontecido com José, mas ele diz assim: eu não vou mandar Benjamim, né? Talvez ali tivesse a desconfiança em Jacó. Vamos ler o 43. E a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxe do Egito,
Disse-lhes seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? Respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel seu pai: pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, levai ao homem um presente, um pouco do bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca de vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também o vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente, dinheiro em dobro em suas mãos, e Benjamim, e levantaram-se, desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens a casa e mata reses e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e o homem levou aqueles homens à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, somos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e os nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa e disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprarmos mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água e lavaram os seus pés, também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinha em suas mãos, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou: como estavam? E disse: vosso pai, o ancião de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo de quem falaste? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e ali chorou. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se e disse: ponde pão. E serviram-lhe a parte, e a eles também a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-se-lhes as porções que estavam diante dele,
Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos, e eles beberam e se regalaram com ele. Vamos ler o 44 em seguida, meus irmãos. Aí eu finalizo com alguns comentários. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José aos que estavam sobre sua casa: levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os lhe dirás: por que pagar-te mal por bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor, e pelo qual bem adivinha? Procedeste mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe esteja teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas de nossos sacos, e te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de teu senhor prata e ouro? Aquele com quem de teus servos for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco e buscou, começando do maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade, e veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo, porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tende vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Só ele ficou da sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer os meus cabelos brancos em aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se eu o não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois,
Fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que eu não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Irmãos, o texto é riquíssimo, e o tempo é pouco. E aqui a gente está fazendo uma leitura e tirando, né, alguns pontos. Mas eu queria que vocês comparassem Judá tentando salvar Benjamim e se colocando no lugar dele, né? Primeiro falando com o próprio pai, dizendo assim, olha, eu vou trazer ele. E tu vais requerer de mim se eu não conseguir trazer. E aqui ele se colocando no lugar dele. Sendo que, vários anos antes, ele quis vender o próprio irmão, né? E eles queriam matar José. E José monta toda essa estratégia para ver se ele estava arrependido. Porque Benjamim era irmão de José. Benjamim era filho de Raquel. Então, o que ficou claro aqui? Que todo aquele sofrimento tinha levado eles a pensarem no que tinham feito. E eles, de fato, estavam arrependidos. E Judá se põe no lugar do seu irmão, né? Mas eu chamo a atenção para o José. José não quer se vingar. José não quer se vingar. José quer testar os irmãos para ver se eles arrependeram. E quer salvar os seus irmãos. Depois José, semana que vem a gente vai ler, José vai, né, se revelar para eles. E eu queria encerrar com algo ainda muito importante também. É que aqui Judá também é um tipo de Cristo. Porque Judá se põe no lugar de Benjamim. E o Senhor Jesus Cristo viria da tribo de Judá, né? Esse mesmo Judá que pecou lá atrás, esse mesmo Judá que enganou a nora dele, lembra? Esse mesmo Judá, ele foi transformado. Irmãos, a Bíblia é cheia de exemplos de graça de Deus, de misericórdia. E se não fosse a graça de Deus, o que seria de nós, né? Então, encerrando hoje, eu queria que vocês guardassem isso, tá? Falei várias coisas aqui, procurei destacar algumas coisas, mas a soberania de Deus, José como tipo de Cristo, Deus operando através dele para trazer salvação aos irmãos e fazer crescer essa família no grande povo para trazer o Senhor Jesus. Deus trazendo arrependimento aos irmãos. Deus usando José com misericórdia para salvar os seus irmãos. E tudo isso aponta então para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus. Que Deus salva, que Deus transforma os homens. E Ele faz isso através de Jesus, né? Então nós estamos aqui, irmãos, para meditar nessas coisas. Que Deus nos abençoe nessas leituras de hoje. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça e nos edifique cada vez mais. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós tivemos aí o privilégio, Senhor, de mais uma vez ler a Sua palavra e que essa simples leitura com algumas reflexões que nós fizemos hoje aqui, que nós estamos fazendo a cada quarta-feira, nos fortaleça, Senhor, nós entendemos melhor a Sua palavra e a Sua bendita pessoa e o Seu amado Filho Jesus, por obra do Espírito Santo, e a graça de Deus. E como o Senhor transforma os homens, lhes dá perdão, lhes transforma em novas pessoas, em novas criaturas, Senhor. Que nós possamos ser consolados por isso. E todos nós aqui olhemos só para Jesus. E nós também sejamos transformados e santificados mais e mais. Nos pareçamos cada dia com José, meu Deus, na sua devoção, no seu amor, na sua dedicação a Ti e à vida do próximo. Em Jesus Cristo, Pai, que assim seja. Amém e amém.